E aí, meus amigos, olha quem apareceu. Esse vídeo já tem que começar com a retratação, né? Eu falei pra vocês que ia ter vídeo todos os dias da Eurocopa e já no primeiro final de semana eu falhei, peço perdão. Foram 2 dias muito movimentados no trabalho e sim, eu trabalhei o sábado e o domingo. Então tô aparecendo aqui na segunda com a minha cara deslavada pra fazer esse videozinho falando dos jogos do final de semana. Então, como tem 6 jogos pra gente falar, vamos direto ao ponto, começando com Suíça 3-1 pra cima da Hungria, um resultado super importante dos suíços. Cara, numa competição de tiro curto como a Eurocopa e que os 4 melhores terceiros colocados se classificam, até com 3 pontos você pode se classificar. E a Suíça já fez isso, já no seu primeiro duelo. Inclusive, na fase de grupos, o critério de desempate é confronto direto. Então, um passo importantíssimo para a Suíça, que foi melhor durante toda a partida em comparação à Hungria. Ela começa mais efetiva, eu assisti esse jogo completo. O Duá faz o primeiro gol do jogo aos 12 minutos, numa bola em profundidade que ele recebe, se posicionando bem, um cara que eu particularmente não conhecia, esperava que o Okafor fosse o atacante titular da seleção suíça, mas ele jogou bem, tomou boas decisões, fez 1-0. A Suíça permaneceu melhor durante o primeiro tempo, apesar de algumas poucas oportunidades da Hungria se baseando muito na jogada aérea, no cruzamento para a área, mas a Suíça se defendendo bem e sendo mais efetiva também na criação de chances, tanto que o melhor húngaro em campo para mim foi o Gulácsi. O Ebshir faz o 2-1, a Suíça melhora no segundo tempo, a Hungria melhora no segundo tempo, diminui o placar do jogo com o Varga, atacante que entrou no segundo tempo para ficar ainda mais predominante essa tentativa de bola aérea da Hungria. Só que, mesmo depois da tentativa de empate, da ameaça do empate húngaro para cima da Suíça, a Suíça nos acréscimos fez o terceiro gol com o Embolo e consegue um resultado super importante, que com isso fica na vice-colocação do grupo. Lembrando que a Alemanha venceu a primeira partida por 5-1, a partida de estreia da Eurocopa, é a líder. A Suíça fica em segundo lugar com os mesmos 3 pontos, seguidas de Hungria e Escócia por saldos de gols respectivamente. Vai ser interessante essa briga por esse segundo lugar, mas a Suíça pula muito bem à frente até para uma classificação até em terceiro, porque lembrando, um empate contra a Escócia, ela já deveria se classificar sem maiores problemas, ainda que na terceira colocação. Seguindo agora para a gente falar do grupo que tem a Espanha como líder, o grupo B, e que show da Espanha, né? Um 3-0 no primeiro tempo para cima da Croácia, num duelo que foi bastante curioso, porque o primeiro tempo é um show da Espanha, um 3-0 com muita dominância, com a Espanha com mais posse, com a Espanha dominando, pressionando, a Croácia conseguindo poucas oportunidades de fazer o seu jogo e principalmente de criar oportunidades claras de gol, quase que não teve no primeiro tempo, e a Espanha em cima fazendo o primeiro gol com o Morata. O Fábio Ruiz faz um golaço, o segundo gol é assim muito bonito mesmo, ele dribla 2, espaço, tomada de decisão em espaço curto, veloz, pensamento rápido, e finaliza no canto do goleiro Livakovic. E o Carvajal, com a assistência do Lamine Yamal, fez o 3-0 ainda no primeiro tempo. Lembrando agora, o Lamine Yamal se torna o jogador mais jovem a dar uma assistência em todas as Eurocopas, em toda a história da Eurocopa. Esse cara vai quebrar esses recordes assim, muito provavelmente, em sequência. Se ele fizer o gol, vai ser o mais jovem. Ele já quebrou o recorde de assistência. Se não me engano, ele quebrou o recorde de mais novo com a camisa da Espanha. Então, o cara com 16 anos é apto a fazer isso. Ele tem talento para ser, inclusive, titular como é, num time espanhol repleto de opções e que jogou muito no primeiro tempo, mas decaiu no segundo. Tem a questão de se acomodar no placar, de não optar por um desgaste tão grande, afinal tá num grupo complexo. E no segundo tempo a Croácia melhorou, a Croácia encontrou mais oportunidades e aí vem um ponto curioso. A Croácia meio que dá uma virada de chave no jogo, apesar de não conseguir nem diminuir o placar, mas termina com mais posse de bola, cara. E depois de quase 10 anos, a Espanha, a seleção espanhola, teve uma partida com menos posse de bola. A última vez que ela tinha perdido em posse um jogo foi contra a Alemanha no amistoso em 2014. Então é muito tempo. E a Croácia conseguiu majormente essa posse na segunda etapa, essa virada na posse de bola. Então é um resultado que deixa a Espanha líder do seu grupo, devido ao saldo de gols maior do que o da Itália. Super importante porque a Croácia era meio que um coringa nesse grupo, poderia dificultar a vida da Espanha e da Itália e bagunçar as coisas a nível de liderança, a nível de classificação. A Albânia sendo, obviamente, o saco de pancadas, entre aspas, que não foi nada fácil para a Itália, inclusive, não particularmente no placar, mas a Espanha vence bem e deixa a Croácia com ainda mais necessidade de vencer a Itália para buscar uma classificação ou tentar um milagre de se classificar com 3 pontos para cima somente da Albânia. Mas complica a Croácia e deixa a Espanha numa situação bem confortável, já que deve pontuar os 3 pontos contra a Albânia. A Albânia é essa que perdeu da Itália por 2-1, num jogo também curioso que com 1 minuto o Bayrami já tinha feito 1-0 para a Albânia,
mas depois disso a Albânia não existiu mais na partida. A Itália tomou as rédeas da partida, vira ainda no primeiro tempo, ainda com 16 minutos do primeiro tempo já tinha virado com gols de Bastoni e do Barella, e foi melhor durante a partida inteira. Teve mais oportunidades claras, teve mais chances, teve mais posse, teve muito mais chances, diga-se de passagem, mais domínio das ações da partida, das tomadas de decisões da partida, controlou melhor o ritmo. A Albânia é um time muito frágil, isso ficou muito claro. Tem alguns jogadores ali como o Stracoche, o próprio Bayrami, mas o Aslani, só que é muito básico, né? É um time que veio como um franco atirador e ainda caiu no grupo dos mais difíceis, né? Com Espanha, Croácia e Itália, que são seleções muito relevantes no cenário europeu. E ainda não está na última colocação, mas eu acho que não vai conseguir pontuar em nenhuma das partidas. A Croácia, com a necessidade ampla de vencer contra a Albânia, vai com tudo para cima para tentar a classificação. A Itália também a Itália já fez os 3 pontos para cima da Albânia, e a Espanha deve buscar uma classificação como líder. Se não me engano, na próxima rodada a gente já tem Espanha e Itália, então é um confronto interessantíssimo que esse grupo vai nos fornecer, mas o cenário de momento é a Espanha líder, a Itália em segundo lugar, ambas já botando um pé na classificação, porque lembrando, com 3 ou 4 pontos é possível se classificar. A Croácia dando obrigatoriedade de pontuar bem nas 2 próximas partidas, e a Albânia tentando a espera de um milagre. E a gente vai falar agora da Inglaterra. O English Team vence a Sérvia por 1-0, numa partida que não me deu nenhuma, assim... A Inglaterra pode muito mais, cara. Se você pega o elenco titular da Inglaterra, os caras foram com Pickford, Walker, Stones, Guerri, Trippier, aí do meio pra frente uma seleção do mundo. Alexander-Arnold e Rice como volantes, Saka na direita, Bellingham como meio atacante, Foden na esquerda e o Harry Kane na frente. Para um difícil 1-0 contra a Sérvia. A Sérvia é o adversário mais difícil desse grupo, eu diria, que tem ainda a Polônia e a Eslovênia. Porém, não dá, cara. Não dá para o Southgate entregar tão pouco como ele entrega com a seleção que ele tem em mãos. Eu tenho a sensação de que se você deixa o Pep Guardiola com o comando da Inglaterra, já tinha campeão a Eurocopa. A Inglaterra teve 5 tentativas de finalização a gol e 3 no gol. 54% de posse. Boas intervenções do Pickford, principalmente no segundo tempo, com o chutaço do Vlahovic. Tem algumas defesas que ele também faz bem importantes. O Mitrovic tentou. A Sérvia tem um time bem organizado, com boas peças, mas longe de ser uma potência. E a Inglaterra muito pobre, sem conseguir em nenhum momento ser totalmente dominante. Ela começa até bem, faz o gol aos 3 minutos com o Bellingham no cruzamento do Saka. Ela tem um desvio, o Bellingham, com faro de gol muito interessante, lembrando o Bellingham no início da temporada. 1-0, gol de cabeça, bem marcado pelo Bellingham, e depois daí ela se moveu em um jogo muito equilibrado, ao contrário do que poderia ser dominante pelo lado inglês. Mas ainda assim, ela fica com a liderança do grupo, já que a gente teve o empate entre Dinamarca e Eslovênia. Também um confronto equilibrado, eu acho que é ruim para as duas, porque num grupo com a Inglaterra e com a Sérvia, é mais difícil pontuar contra as outras duas do que entre elas mesmas. Se a Dinamarca vence a Eslovênia, é um adversário mais fácil, ela teria mais dificuldade de pontuar contra a Sérvia e a Inglaterra, e vice-versa com a Eslovênia. Então, o empate é ruim para as duas, porque numa dessa, ela empata com a Sérvia e ela perde com a Inglaterra para qualquer uma das duas e faz 2 pontos e não consegue se classificar nem como terceiro do grupo, entende? Então foi ruim para as duas, mas marcou um momento bem interessante, né? O Christian Eriksen, 1.100 dias depois da Eurocopa de 2020, do jogo da Eurocopa de 2020, que ele tem um mal súbito em campo, ele tem toda aquela cena extremamente preocupante, 1.100 dias depois ele faz um gol com a camisa da Dinamarca em um jogo de Eurocopa para abrir o placar contra a Eslovênia, inclusive um belo gol, o atacante ajeita para ele de calcanhar, ele mata no peito e com uma baita tempo de bola finaliza no canto do goleiro Rajkovic, do goleiro Oblak, diga-se de passagem, o Rajkovic é da Sérvia. E esse empate veio no segundo tempo com a Eslovênia, apesar de não ser a melhor equipe em campo na minha visão, ela conseguiu ser eficiente. Teve poucas oportunidades, 2 chutes no gol, uma inclusive, a bola que é feito o gol do Hansa, é difícil o nome dele, desvia, a bola é cobrada no escanteio, ela é tirada da área, ele chuta de fora, ela desvia e acaba entrando no gol do Schmeichel. Resultado ruim para as duas, que ficam ali em segundo e terceiro do grupo, mas sofrendo riscos de não se classificarem ambas. E tem o grupo da Holanda, que iniciou nesse domingo, e a Holanda venceu a Polônia por 2-1 de virada. Um jogo que começa com a Holanda sendo melhor, mais propositiva, é um time com algumas opções, mas a Polônia fornece 1-0 nos primeiros 15 minutos ali com o gol do Buksa na cobrança de escanteio. Ele cobra
A bola é cobrada na área, ele desvia no primeiro pau. Um belo gol, um bom posicionamento, mas a Polônia não era melhor naquele momento e não foi em nenhum momento da partida praticamente. A Holanda se pôs novamente na partida, conseguiu empate, era dona das melhores oportunidades, era dona da maior parte de posse de bola, era dona das ações do jogo e foi se aproximando cada vez mais do gol até empatar e conseguir a virada no segundo tempo, até tardiamente, com o Weghorst fazendo gol aos 82 minutos, mas era um jogo que dava uma sensação muito superior da Holanda em comparação. Se a gente pega o que a Holanda fez contra a Polônia, é muito superior do que o que a Inglaterra fez contra a Sérvia. E essa é a questão da dominância e do quanto um time pode produzir, que eu citei da Inglaterra e a Holanda fez na mão do Koeman. Destaque, eu acho que pro Ake, o Ake jogando como lateral esquerdo, lembrando que o Madsen foi convocado de última hora, que é o lateral esquerdo do Borussia Dortmund, mas no banco pro Ake, ocupando aquela faixa do lado esquerdo e fazendo bons cruzamentos, chegando bem à frente. Inclusive ele fornece a assistência pro Weghorst fazer um gol do 2-1 e a Holanda conseguir um resultado super importante no grupo, que ainda tem a França, né? Então é importante conseguir os pontos contra os times, as seleções menores, digamos assim. Meus amigos, é isso de momento. Aguardemos. Amanhã é dia de Mbappé em campo. Amanhã, no caso, hoje é dia de Mbappé em campo. Então a gente deve em breve voltar para conversar. Sim, eu tô olhando aqui pro celular para ver se eu não tô esquecendo de nada. Não tô esquecendo não. Amanhã tem França e Áustria, tem mais coisa. Eu espero conseguir vir o quanto antes para falar com vocês. Muito obrigado. Espero que entendam o meu lado de não conseguir presencialmente ou no momento do jogo, em tempo real, falar com vocês, mas eu vou fazer o máximo para estar atualizando o nosso canal aqui. Muito obrigado, valeu, tamo junto, tchau.